Você já se deparou com uma situação que desafia todas as soluções que sua mente pode imaginar? Você se lembra de como se sentiu desamparado e sem esperança naquela situação, quando parecia que o desafio iria demorar e persistir até tirar a sua paz ou sua vida? Não há nada mais assustador do que enfrentar um problema sem uma ideia de como contorná-lo, e você se vê fadado ao destino e esperando que esse desafio ou problema siga seu curso ou se resolva. O lugar da desesperança diante de um problema torna-se mais perigoso do que o problema, pois você não tem a solução para ele. Você folheia os jornais e tabloides hoje em dia e perceberá rapidamente que o mundo está à beira da destruição. Mais problemas continuam surgindo em um mundo onde as soluções não são tão rápidas quanto a velocidade em que esses desafios e males continuam aumentando. Lembro de quando criança, crescendo em um lar cristão que acreditava na Bíblia. A primeira coisa que minha mãe me ensinou cedo na vida foi o fato de que o Deus a quem servimos não conhece limitações. Minha mãe me ensinou que com Deus tudo é possível. Toda vez que minha mãe tinha que nos ensinar que confiar em Deus remove das impossibilidades de nossas vidas, ela sempre lia uma passagem da Bíblia para nós. Marcos capítulo 9, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Você notou onde a passagem diz se podes? Há muitas coisas no mundo que são impossíveis para o homem e os meios naturais. Mas este não é o fim da história. Com Deus, todas as coisas são possíveis porque o poder de Deus é ilimitado. O melhor momento na vida de qualquer filho de Deus é aquele em que você percebe que seus negócios estão sendo dirigidos por um Deus que tem o poder de transformar situações impossíveis em vitória. Deus não é limitado por acaso, mas nós nos limitamos por causa da nossa incredulidade. Na passagem bíblica que acabamos de ler do livro de Marcos, Jesus disse ao povo que tudo é possível ao que crê. Sua crença ilimitada em Deus remove a barreira que bloqueia seu caminho de entrar em situações. Dois não podem andar juntos, a menos que haja um acordo. Esse acordo se traduz em confiança, e a confiança promove o crescimento em um relacionamento. Se você pode crer que Deus possui a capacidade de reverter totalmente uma situação que desafia a solução, o poder de suas convicções e sua confiança é o catalisador para suas respostas rápidas e acesso à ajuda que você precisa no momento material. Confiar em Deus em situações críticas é mais fácil falar do que fazer. A esperança diante dos extremos é o nível mais distante de força que sua mente pode imaginar. Confiar em Deus para o possível ou no impossível significa que você deve manter firme e manter sua mente treinada na capacidade de Deus, em vez de olhar para a situação. Confiar em Deus requer toda a sua atenção focada em todas as coisas impossíveis que Ele fez e como Ele as fez. Você já se deparou com a história dos israelitas perante o Mar Vermelho? Você já leu os relatos de como Moisés os conduziu para fora da terra do Egito? A história está cheia de atos misteriosos e impossíveis de Deus. A jornada dos israelitas do Egito para a Terra Prometida continua sendo um dos melhores feitos de Deus. Tantas situações impossíveis que eles enfrentaram em seu caminho, e a cada vez Deus estava pronto para fazer algo maior. Ouça-me, filho de Deus. Quando a situação parecer impossível, será o momento certo para Deus agir, se a sua confiança for apenas nele. Diante de um mar vermelho e perseguido por Faraó e seu exército, parecia uma cena preparada para o fim de suas vidas. Mas, no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13, diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aqueitai-vos e vede o livramento do Senhor que, hoje, vos fará, porque os egípcios, que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Suas declarações diante da tribulação comunicam não apenas suas palavras, mas sua fé e confiança em Deus. Quando sua confiança falha diante dos problemas, sua fé em Deus é inexistente, e sem fé em Deus, você nunca verá a mão dele em sua vida. Então, assim que Moisés levantou e declarou aos filhos de Israel diante daquele mar vermelho: Eu digo a você,
Filho de Deus, olhe para cima. Olhe para aqueles problemas e desafios que parecem impossíveis, que desafiaram todas as soluções propostas até agora, que permaneceram como uma pedra de tropeço ao longo dos anos, e comece a anunciar seu fim por meio de Deus. Muitas vezes, descubro que eu estou em uma batalha constante entre a minha própria vontade de começar a fazer tudo o que é humanamente possível até chegar ao fim de minha humanidade. Passei por dores e agonias desnecessárias, noites de labuta e orações. Sofri ferimentos desnecessários em minha vida e que valem a pena muitas vezes, porque cedi aos meus instintos humanos e, quando atingi o limite de minhas provações, sucumbi à desesperança e a luta se tornou parte de mim. Mas encontrei uma passagem da Bíblia enquanto folheava um diário online, e as palavras desta passagem se tornaram a luz em meu caminho. Encontrei paz, alegria, contentamento e, o mais importante, facilidade para lidar com as minhas lutas diárias. Em Isaías, capítulo 26, versículo 3, diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Encontrei paz confiando no Senhor, e essa paz se traduziu nele, tornando-se minha rocha. Ouça, essas coisas que você sente são impossíveis hoje. Se você agir, não importa quão pequena seja a sua fé, se entregar essa situação a Deus, você encontrará a solução. George Miller disse uma vez: a fé não opera no reino do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde termina o poder do homem. Onde sua imaginação termina, é o começo do pensamento de Deus. O único caminho tendo domínio sobre as batalhas mais difíceis de sua vida é a confiança em Deus. Deus não se gloria em sua derrota. Nem o céu obtém alegria com nossos sofrimentos, mas nos limitamos às nossas habilidades humanas, fechando assim o acesso através do qual problemas insolúveis são resolvidos. Deus. Jesus, um dia, estava ensinando nas montanhas por dias, e um grupo de seus seguidores se reuniu em torno dele aos milhares para ouvi-lo. Quanto mais Jesus falava, mais pessoas se reuniam, e essa era uma característica normal do ministério de Nosso Senhor, enquanto esteve na terra. Mas um dia, Jesus levantou os olhos depois de muitas horas ensinando, e viu que as pessoas precisavam ser alimentadas. Lembre-se de que esses não eram apenas seus 12 discípulos e os poucos seguidores com quem ele andava. Era uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Devido à multidão, Jesus havia se retirado para uma área mais isolada, longe da cidade, e as pessoas o seguiam aos milhares, e agora ele queria alimentá-los. Posso imaginar como os discípulos ficaram confusos quando Jesus lhes disse para instruir as pessoas a se sentarem e se prepararem para serem alimentadas. Eles sabiam que nenhuma providência para comida ou bem-estar havia sido feita de antemão. Eles sabem que não tinham dinheiro e, mesmo que tivessem, sabiam como seria difícil conseguir comida suficiente para alimentar uma multidão do tamanho de uma pequena cidade em seus dias. Posso imaginar que muitos dos discípulos estavam sussurrando entre si como o mestre iria realizar essa façanha. As únicas coisas que tinham para alimentar toda a multidão eram 5 pães e 2 peixes. Aquela comida dava para apenas 5 homens, e Jesus pretendia alimentar mais de 5.000 pessoas com elas. Essa era uma situação completamente impossível para um homem humano. Não há cálculo possível no estado de espírito humano que possa alimentar mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Mas, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 18 ao 20, Jesus disse a eles: Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Qual é aquela situação que parece que não pode acontecer? O que as pessoas dizem sobre esse seu plano? Sobre como seus desafios de saúde são impossíveis? O que as pessoas dizem sobre sua situação financeira?
o que sua mente diz sobre suas próprias batalhas. Considere Jesus Cristo. Ele levantou os olhos para o céu e deu graças. Ele não pediu aos céus o milagre de aumentar o pão e o peixe. Sua fé e confiança colocadas em Deus para fazer isso já lidaram com a situação impossível antes mesmo de ocorrer. Filho de Deus, não olhe para o desafio. Não treine a sua mente para olhar as complexidades da situação. Treine a sua mente para confiar em Deus, que antes de qualquer problema surgir, Ele é capaz. Esse é o segredo para viver em bem-aventurança vitoriosa na vida e no futuro. Deposite sua confiança no Deus do impossível, Jesus Cristo. Enquanto estava na Terra realizando seu ministério, teve que usar muitos meios de transporte para se deslocar, pregando seu evangelho. E um deles foi um passeio de barco pelos rios e mares. Em uma dessas viagens, Jesus estava tão cansado que entrou no barco e repousou. Enquanto dormia, o barco entrou em turbulência no mar. A situação tornou-se uma emergência. A tempestade era tão forte que os discípulos começaram a entrar em pânico porque, evidentemente, o barco estava prestes a afundar. Eles estavam trabalhando e tentando manobrar o barco para longe da tempestade quando perceberam que Jesus estava dormindo o tempo todo. No meio do mar, pego por uma tempestade, o barco à beira do naufrágio, toda a tripulação e os discípulos estavam morrendo de medo, tentando salvar o barco e a si mesmos. E aqui estava o Mestre Jesus dormindo pacificamente. A situação parecia estar no fim, até que os discípulos foram até ele e o acordaram. E a Bíblia nos mostra no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 39, que diz: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Quem você admira determina muito do que você recebe. Os discípulos sabiam que tinham Jesus no barco. Sabiam que tinha uma solução no barco, mas essa solução não estava disponível para eles até que parassem de aplicar suas habilidades humanas e clamassem por Jesus. Como filho de Deus, a única limitação para o seu sucesso em situações difíceis e impossíveis é sua falta de confiança em Deus. Tome a decisão hoje de deixar todos os seus desafios para Deus. Coloque sua total confiança nele e tenha uma vida vitoriosa. Você não pode permitir que o mundo ou as pessoas ao seu redor definam sua vida e depois esperar chegar ao plano final de Deus para você. Não funciona dessa forma. Uma das maneiras mais fáceis de se frustrar e se arrepender na vida é deixar-se levar por todos os ventos, tendências e ideias ao longo da vida. Isaías capítulo 50, versículo 7, diz algo digno de nota. Porque o Senhor me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. O seixo refere-se a uma pedra de quartzo escuro, duro e maciço, que produz uma faísca quando em atrito com o aço. É uma rocha muito difícil de quebrar. É tão dura que quando atingida por um aço ou outra rocha dura, gera fogo. Pense nisso por um momento. As palavras do profeta Isaías foram, na verdade, uma profecia da natureza resoluta de Jesus para enfrentar a cruz e obter a glória que lhe foi proposta. É uma palavra que veremos na vida de Jesus, nosso Senhor, e que ecoou nas epístolas posteriores no Novo Testamento. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus estava tão concentrado em cumprir o plano de Deus para a sua vida, que nada mais importava para ele. Ele estava decidido a enfrentar a tortura, a vergonha e a morte. Lendo os evangelhos, você terá uma visão de tudo que Jesus teve que passar para obter a glória que lhe foi proposta. E para onde isso o levou? Para a glória estabelecida diante dele. Há uma glória preparada para você, meu amigo. Essa glória está ligada ao plano de Deus para a sua vida. Não importa quem você é e de onde você é, o que você já passou ou ainda não passou,
o que você já viu ou ainda não viu, no que você tem ou ainda não tem. Deus tem um plano para você. Você pode olhar para si mesmo e ver tantos problemas. Pode olhar para o seu passado ou mesmo para o seu presente e parece que não há nada para escrever sobre isso. Nenhuma dessas coisas mudou o plano de Deus para o seu destino. Você é como um edifício sendo construído por Deus. Ele detém o plano mestre. Não sua mãe, mas Deus. Não seu pai, mas Deus. Não seu irmão, irmã, amigo, cônjuge, chefe no escritório ou professor na escola. Eles não criaram você, meu amigo. Deus o criou. E quando Deus preparou você, Ele fez um plano para a sua vida. Você está onde está hoje devido ao seu nível de cooperação com esse plano. Eu sei que muitas vezes é difícil abraçar ou mesmo entender o plano de Deus para a sua vida sem falar em caminhar nele. No entanto, preciso que você sempre se lembre do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que seu rosto e sua resolução estavam firmes, como uma pedra de seixo. Ele tinha certeza de que enquanto andasse no plano de Deus, evitasse as distrações, enfrentasse o destino de frente, ele não se envergonharia nem se arrependeria. É preciso mais do que apenas desejar ou esperar andar no plano de Deus para a sua vida. Para entrar e andar no propósito de Deus, você precisa de coragem, força e direção. Dificilmente você encontrará esses três personagens na maioria das pessoas da Terra hoje. O mundo está cheio de pessoas que só querem seguir o fluxo, pular em todas as tendências, soar como todo mundo, buscar validação, mesmo que isso signifique negar sua verdadeira identidade, evitar a verdade por medo de ser cancelado pelos outros. No entanto, eu quero que você saiba disso. Além de Cristo Jesus vivendo e trabalhando em você, dirigindo o curso de sua vida, você não tem identidade e nada deste mundo. Muito mais do que isso, você não tem esperança quando deixar este mundo. Você pode desejar uma vida melhor, sonhar em ter essa esperança, desejar ter paz, ser focado, mais forte ou mais intencional sobre a vida. Mas sem Cristo, tudo para por aí. Nada mais que um sonho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: E assim, se alguém está com Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Algo acontece com a pessoa que vem a Jesus com fé, admitindo que não é nada sem Ele. A velha vida é removida espiritualmente pela operação do Espírito de Deus e um novo nascimento é atribuído. Vir a Jesus significa admitir que você precisa dele como Salvador, pois você é um pecador. Significa reconhecer o amor dele por você demonstrado em seu sacrifício na cruz do Calvário. Significa tomar a decisão de converter sua vida de tudo o que você se comprometeu no passado, entregá-la a Jesus e em seguida andar no caminho com Ele, guiando você. A esperança do cristão não é que ele tenha as respostas para todas as coisas, mas que esteja em um caminho que tem todas essas respostas. Nossa esperança não é que saibamos o que o futuro nos reserva, mas que saibamos quem possui esse futuro, e nossa segurança está em nosso relacionamento com Ele. O profeta disse em nosso texto de abertura: porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado, por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Talvez você tenha medo de que um dia alguém olhe para você e dê risada de sua decisão, porque parece que escolher Deus foi o maior erro que você cometeu. Talvez você tenha medo de perder algumas coisas ou pessoas valiosas em sua vida se começar a andar no plano de Deus para você. Acorde, querido cristão, sua vida vale mais do que isso. Certa vez, encontrei uma postagem na mídia social de um pregador cristão que dizia: quando você comparecer ao tribunal de Deus, Ele não perguntará sobre a minha vida, mas sobre a sua. Você sabe o que isso significa? Significa que nada do que você está vendo ao seu redor ou ouvindo as pessoas dizerem sobre você terá importância naquele dia. Tudo o que importa será como você viveu na sua vida. O tempo é curto.
E não quero dizer apenas porque estamos no fim dos tempos, mas simplesmente porque não temos tanto tempo na Terra quanto pensamos. Você pode estar na adolescência e desejar estar na casa dos 30 anos, e quando chegar a esses 30, tudo parecerá como se tivesse acontecido ontem. O futuro não está tão longe quanto você pensa. Se você não assumir o controle de sua vida e viver intencionalmente agora, pode chegar um momento em que você olhará para trás e sentirá que não há nada que vale a pena escrever ou falar sobre você. Por quê? Porque você não viveu verdadeiramente. É hora de assumir o controle de sua vida. É hora de andar no plano de Deus para você. Talvez você esteja se perguntando: como posso saber o plano de Deus para a minha vida? Como faço para andar nele? Primeiro, você precisa entender que o plano de Deus não é algo que ele revela de uma vez para ninguém. Não importa o quão espiritual você pense que é. Em vez disso, ele o revela em pedaços e por meio de suas instruções e comandos. Seus planos são revelados à medida que seguimos sua palavra a nosso respeito. Por exemplo, certa vez algumas pessoas questionaram Jesus, querendo saber qual era o plano de Deus para suas vidas e como deveriam andar nele. Ouça o que Jesus lhes disse em João capítulo 6, versículos 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A vontade de Deus está em toda a Escritura, mas a principal delas é crer em seu Filho, Jesus. Você pode fazer todas as resoluções que quiser e ser tão bem-sucedido quanto quiser aos olhos de todos no mundo. Sem Jesus Cristo, a vontade suprema de Deus para a sua vida, você não tem esperança nem no agora e nem no porvir. Este é o primeiro passo para retomar sua vida e andar no plano de Deus para você. Sua fé em Jesus Cristo deve estar em vigor e bem estabelecida. Você é um filho de Deus, alguém que decidiu seguir Jesus Cristo até o fim. Em segundo lugar, retomar sua vida e andar no plano de Deus significa descobrir o que a palavra dele diz que você deve agir como um filho de Deus e comprometer-se a praticar e viver nisso todos os dias. Por exemplo, a Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses que é a vontade de Deus que sejamos santificados vivendo uma vida santa. Ela nos diz que é vontade de Deus que sejamos gratos em todos os momentos, não importando as condições que cercam nossas vidas. Também nos diz em 1 Pedro que é a vontade de Deus que nos comportemos de tal maneira que silenciemos qualquer um que procure uma falha no que cremos. Isso significa que você não tem como professar a fé em Jesus e depois viver uma vida questionável. Talvez você sinta que andar no plano de Deus significa ter um anjo aparecendo para você, recebendo uma profecia que diz que você deve fazer isso ou aquilo em sua vida, ou algum outro tipo de revelação especial. E porque você não tem nenhuma dessas coisas, você pensa: bem, talvez Deus não tenha um plano para mim no final. Mas veja bem, é aí que muitos de nós perdemos. O plano de Deus se revela nos pequenos detalhes da vida. Caminhar nela significa poder observar esses pequenos detalhes e comprometer-se a viver com coragem. Cada passo que você dá em obediência às instruções de Deus de acordo com a sabedoria que você recebe de sua palavra, você está retomando sua vida. Em contraste, cada passo que você dá, vivendo do jeito que você quer ou do jeito que todo mundo quer, o que não está de acordo com o plano de Deus, você está jogando sua vida fora. Um dia você estará diante de Deus para prestar contas de sua vida na terra. O que você dirá ou mostrará a Ele? Eu sei que não seremos salvos pelo que poderíamos ou não fazer, mas pelo que Jesus já fez. No entanto, você precisa perceber que Deus estaria se contradizendo, indo contra a sua própria justiça e retidão, se Ele não nos responsabilizasse pela maneira como vivemos nossas vidas. A obra consumada de Jesus nos tornou candidatos à herança de Deus e cidadãos do reino de Deus. Também nos deu a capacidade de operar na graça de Deus e representar a Ele na terra. Não faria sentido aceitar que Jesus é meu mestre e Senhor
Se ninguém pudesse dizer qualquer diferença entre quem eu sou agora e quem eu costumava ser. Um sinal do seu encontro com Jesus é a transformação que ocorre em você. Essa transformação, embora não aconteça da noite para o dia, torna-se seu testemunho do poder da salvação em sua vida. Eu era cego, agora posso ver. Seu irmão estava morto, mas agora ele vive. Ele estava perdido, mas agora foi encontrado. Isso não é apenas relato, são testemunhos. Alguém que está perdido os ouvirá e perceberá. Se Deus pôde encontrar essa pessoa, então eu também posso ser encontrado. Se Deus pôde abrir seus olhos, então os meus também podem ser abertos. Se Deus pôde dar a vida a ele, então ele pode me dar vida também. Consegue ver agora que sua vida é mais valiosa do que você imaginava? Pare de desperdiçar seu tempo quando deveria estar vivendo intencionalmente. Pare de buscar validações de pessoas espiritualmente cegas. Sem ofensa aos cegos, mas não tenho certeza se você pode perguntar a um cego a cor da camisa que está vestindo. Ele não tem capacidade de lhe dizer. A quem você prefere perguntar? Alguém que tem olhos e que tem conhecimento suficiente para distinguir as cores olhando para elas. Você precisa voltar ao início. Tudo o que você busca está em Deus. Quando você anda em seus planos, não faltam as coisas importantes que você precisa para cumprir o seu destino. Se você sente falta de coragem para assumir o comando de sua vida, lembre-se de que o Espírito de Deus vive em você. Ele não é um espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. O diabo vai tentar desafiar sua decisão de andar em sintonia com Deus hoje por meio de uma coisa ou outra, mas não tenha medo. Em vez disso, resista e ele fugirá. Tiago, capítulo 4, versículo 7 diz: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja como a Bíblia coloca isso. Antes de resistir ao diabo e tomar conta de sua própria vida, você deve primeiro se sujeitar a Deus. O diabo só respeita aqueles que respeitam a autoridade de Cristo sobre suas próprias vidas. À medida que você decide considerar a palavra e a vontade de Deus para você, sua vida começa a se unir como a bela estrutura que Deus está construindo. Ainda não é o fim. Tome sua vida de volta. Na maioria das vezes e em muitos países as pessoas não querem lutar, mas não têm outra opção. Eles devem se alistar nas Forças Armadas ou enfrentar a prisão. Somos automaticamente recrutados para o combate espiritual quando professamos a fé em Jesus Cristo. Nós nos juntamos ao exército de Cristo como soldados, e os soldados passam por muitas provações e tribulações. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo escreve dizendo: Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Um soldado cristão não deve permitir que os aspectos mundanos da vida se tornem o foco principal de sua existência. Um soldado em serviço mantém um estado de prontidão em antecipação às ordens do quartel-general. Sua principal motivação é impressionar a pessoa que o alistou. Deus recrutou o cristão para o seu serviço. Sua mente é o território de Deus, é propriedade dele, é seu domínio. E ele quer que sua mente seja preenchida com suas ideias, seus padrões mentais, seus planos. Por ser o domínio de Deus, sabemos que há um inimigo que quer dominá-lo. Há um adversário disputando a atenção de sua mente. E esse adversário é o diabo. O maior mandamento que Deus deu é amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, alma, mente e força. Porque é o seu domínio. Deus quer que você o ame de todo o seu coração, mente e alma. Ele quer que você pense nele, coloque seus pensamentos nele, concentre-se nele e pondere sobre as coisas de Deus. É o território dele, então há um conflito acontecendo. O inimigo quer usar mentiras, enganos e processos de pensamentos incorretos para alcançá-lo.
No entanto, se você não souber que sua mente e seus pensamentos são propriedade de Deus, você não será capaz de defendê-los, deixando de pensar da maneira que Deus e falhando em defendê-lo do inimigo que atualmente está lutando contra você. Então, filho de Deus, estou pedindo que você entre nessa luta hoje. Quando estiver sendo atacado, não deixe seus pensamentos indefesos. Você deve lutar na guerra e vencer. Veja, sua vida se move na direção de seus pensamentos mais poderosos. Seja qual for esse pensamento, ele guiará sua vida nessa direção. E muitos podem estar pensando agora, então já era, pois seus pensamentos mais poderosos provavelmente não têm sido tão positivos recentemente. Sendo assim, tenho uma pergunta para você. Você está feliz com seus pensamentos? Você gosta do lugar para onde seus pensamentos o têm levado ao longo da sua vida? Você gosta de onde suas ideias o estão levando daqui 1, 2 ou 3 anos, ou até mesmo daqui uma semana a partir de agora, se você seguir nesse caminho? Lamentavelmente, tanto você quanto eu acreditamos em mentiras. E muitas vezes não percebemos que são mentiras, pois parecem ser verdadeiras naquele momento. Elas podem se infiltrar e ficar presas em nós por causa da natureza venenosa das falsidades. Elas enfiam suas farpas em nossas almas e se recusam a sair. Mentiras em que você acredita terão o mesmo efeito sobre você como se fossem verdade. Quando você acredita em uma falsidade, isso te afeta como se fosse verdade. Como resultado, quem você é hoje é resultado de seus pensamentos anteriores. As mentiras em que você acreditou no passado, assim como as verdades, moldaram quem você é hoje. Isso é determinado pelos pensamentos e padrões que você estabeleceu em sua mente, o que implica que quem você será amanhã é determinado pelos pensamentos que você pensa hoje, e isso pode alterar o curso de sua vida, alterando sua mente. A Bíblia nos dá muitas instruções específicas sobre como pensar sobre certos tópicos. Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa forma, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você é um cristão, certamente tem algumas ideias baseadas nas Escrituras ao longo do dia, mas considere o seguinte: você as está combinando com pensamentos negativos ou aleatórios? A maioria de nós entretemos o que quer que venha à mente. Muito do que pensamos são falsidades de Satanás ou simplesmente lixo despejado sobre nós pelo excesso de informações que nos bombardeiam hoje em dia. Com isso, o diabo pode tomar o comando de sua vida, pois ele estará no comando de seus pensamentos. Jesus, falando aos seus discípulos, disse em Marcos capítulo 4, versículo 24: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Então veja, quanto mais tempo passamos na palavra, mais poder e capacidade teremos para andar nela, de acordo com este versículo. Jesus também nos disse que quanto mais lermos e ouvirmos a Bíblia, mais revelações receberemos para compreendê-la plenamente. Somos preguiçosos na carne e desejamos receber de Deus sem fazer nenhum esforço de nossa parte. Mas não é assim que funciona. Somente o que você está disposto a colocar na palavra você obterá dela. Encorajo você a assumir o compromisso diário de refletir sobre a palavra de Deus, porque quanto mais tempo você passar fazendo isso, mais virtude e conhecimento você obterá dele. O inimigo está pronto para vir e roubar nossas almas. No entanto, para que o diabo seja bem-sucedido, ele deve governar a sua mente. A mente serve como um portal para o coração. É ela que emite um comando para o corpo e o corpo obedece. No campo de batalha mental há um conflito entre o bem e o mal. Graças a Deus que, pela obra da cruz, nos reconciliou, sendo que antes éramos alienados e inimigos em nossas mentes. Deus já nos forneceu tudo o que precisamos para vencer a luta mental. Para que isso aconteça, deve haver uma renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A renovação ocorre quando nossas visões e pensamentos morais, espirituais e intelectuais se alinham com o pensamento de Deus, que tem a intenção de transformar nossas vidas. A mente, que inclui os poderes da percepção e compreensão, é a sede da consciência reflexiva, uma nova natureza. Uma transformação ocorre quando o nosso pensamento está focado na meditação da palavra de Deus. Transformação denota metamorfose, mudar para uma forma diferente, passar por uma transformação completa que se manifestará no caráter e na conduta sob o poder de Deus. A mudança interior e a disciplina espiritual é necessária para a renovação. Para sermos eficazes, nossas mentes devem estar sintonizadas com a vontade de Deus. Devemos resistir às tentativas do mundo de nos moldar e formar. A transformação ocorre quando nossos pensamentos são regenerados. Quando passamos por uma transformação, apresentamos nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e aceitáveis a Deus. O corpo é um veículo que se move com o único objetivo de realizar a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nosso serviço também significa nossa adoração. Adoração e serviço são essenciais. Sacrifícios de animais eram exigidos dos adoradores de Deus no Antigo Testamento. Os cristãos agora são exortados a oferecer seus corpos como sacrifícios vivos no Novo Testamento. Devemos entregar nossos corpos a Deus como instrumentos de justiça. Após a transformação, abraçamos uma nova natureza e uma vida separada após a apresentação de nosso corpo a Deus. A nova natureza do cristão é viver no Espírito, assim como o peixe vive na água e o homem vive na terra. Ele não apenas vive com o Espírito, mas também vive no Espírito. Como resultado do novo nascimento, surge uma nova natureza. A velha maneira de pensar sobre o mundo se foi, e uma nova perspectiva espiritual de vida e serenidade é adquirida. Romanos capítulo 8, versículo 6 diz: Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Filho de Deus, é hora de assumir o controle e vencer essa guerra interna. Existe alguma mentira que o diabo sussurrou no seu ouvido no qual você acreditou? Deus quer que você seja livre, substituindo a mentira pela verdade. Ele não quer que você desperdice anos acreditando em uma falsidade. Ele quer que você experimente o que Ele tem reservado para você agora: esperança, alegria e serenidade. Ele não quer você preso. Ele não quer que essas farpas permaneçam em seu sistema. Ele quer que o engano seja substituído pela verdade. E precisamos da ajuda dele. Precisamos do Espírito Santo para remover essas mentiras, para identificá-las para nós, para nos mostrar quem realmente somos, o que Ele diz sobre nós e o que é verdade na vida, para que não percamos tempo, desperdicemos anos e morramos em uma mentira. Isso é o que Deus tem a dizer sobre você. Esta é a mensagem dele para você. Você é amado. Não se deixe enganar por mais nada. Por causa de Jesus, você é amado. Por causa de Jesus, você é totalmente aceito, com todas as suas deficiências e defeitos, totalmente aceito. Não há nada que você tenha feito que Ele já não tenha perdoado. Por favor, aceite. Você é um novo ser humano. O velho você se foi e o novo você chegou. Você é um santo, eu lhe digo. Quando Jesus olha para você, Ele te vê como um santo e separado para os propósitos de Deus. Você é uma pessoa boa. Você recebeu a justiça de Jesus. Seu pecado e vergonha não estão mais cobrindo você. Permitir que essas coisas se apeguem a você não é mais uma opção. Em Jesus você é justificado. Por causa de Jesus você foi resgatado. Por causa de Jesus você está seguro. Em Jesus você é liberto. O Espírito Santo lhe dá a capacidade de viver a vida para a qual Ele o chamou. Ele está lhe dando mais poder. Você pode crer e confiar no Espírito Santo. Apoie-se e confie nele e coloque sua fé em Jesus. Ele está te dando mais poder. Você é um filho de Deus. Você é querido. Com o orgulho de um pai, Ele olha para você. Quando Ele olha para você,
Ele vê seu filho amado e te ama com um amor incontrolável que brota de seu coração. E Ele está cada dia mais perto de você. Você é um amigo de Deus. Ele gosta de compartilhar sua alegria com você. Ele simplesmente quer estar e compartilhar suas experiências com você. Conosco Ele busca intimidade relacional. Ele quer que você o valorize e seja valorizado por Ele. Você foi formado à imagem de Deus de maneira incrível e maravilhosa. Aleluia! Pois esta é a verdade de Deus. Você sabia que a Bíblia em suas mãos é um guia passo a passo sobre como padronizar seus caminhos de acordo com os de Jesus Cristo? Sim, toda a ideia do cristianismo é um modo de vida de Cristo, que todos devemos adotar para sermos aceitos como Ele. Mas muitas vezes somos tentados a insistir em nossos caminhos e por toda a Bíblia, e até mesmo nos tempos contemporâneos, chegamos à conclusão de que a insistência em sua própria vontade e caminho significa perdição. Considere esta passagem no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que diz: Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Muitas vezes nos deixamos levar por tantas coisas acontecendo em nossas vidas e passamos a ter tanta fé em nossas próprias habilidades, enquanto rebaixamos o lugar de Deus nestes acontecimentos. Tantas vezes entramos em um caminho e, de todas as possibilidades e cálculos humanos, esse parece o melhor. Porém, no final dela, você percebe tarde demais que esteve no caminho errado esse tempo todo. Agora há uma maneira de você ter certeza de que o fim não é a morte para você. Seus caminhos devem estar alinhados com os de Deus. Deve haver uma sincronização de seus próprios caminhos com os de Deus. Quando criança, eu lembro de ser muito curioso, e à medida que cresci, essa curiosidade se tornou um pouco de arrogância, pois eu sempre estava ausente e fazia as coisas do meu jeito. Claro, na maioria das vezes, muitas dessas coisas terminaram mal para mim. Você se lembra de como seus pais diziam para não fazer uma determinada coisa e quando você fazia, acabava tendo exatamente o mesmo resultado ruim que seus pais disseram que teria? Esse é exatamente o mesmo risco que um homem corre quando não percebe que precisa entregar totalmente seus caminhos a Deus. Seus métodos podem estar funcionando agora e seus cálculos podem parecer precisos, mas nenhuma previsão humana pode ser igual ao plano do céu para você. Por que você deve permitir que Deus faça a vontade dele em sua vida? Sei que muitas vezes, quando as coisas estão indo melhor do que imaginávamos, muitos começarão a ver o motivo de menos Deus em seus negócios. O lugar de autossuficiência no reino de Deus é um lugar muito perigoso para se estar. Um homem sábio reconhece suas inadequações e almeja a perfeição, que os caminhos de Jesus Cristo representam no reino. Sim, Filho de Deus. Os caminhos de Jesus representam a perfeição até o fim. Sendo assim, por que você deve permitir que Deus faça o que quer em sua vida? Ele cuida de você. No livro 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Filho de Deus, ouça, sua vida e situação não são difíceis para Deus. Você é uma pessoa singular para Ele, mas sua situação não é estranha ou particularmente nova para Deus. Ele sabe que você tem medos, Ele vê seus medos. Ele sabe que você está ansioso com o amanhã e com o que acontecerá em sua vida, porque não tem a oportunidade de olhar para o futuro. Ele sabe que você fica com medo sempre que pensa em como será a vida amanhã ou depois. Portanto, Ele disse na passagem que acabamos de ler que você deve lançar sobre Ele todas as suas ansiedades. Ele sabe tudo. Sim, você me ouviu direito. Deus não é limitado pelo tempo, espaço ou matéria. Isso significa que Ele está em todos os lugares, em tudo e a qualquer hora. O livro de Colossenses, versículo 1, capítulo 17, nos faz saber que Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Uma das primeiras lições que aprendi sobre Deus foi com minha mãe. Ela sempre me dizia que antes de me dar à luz, Deus já me conhecia. Eu me perguntava como um Deus que eu não via e não conhecia já me conhecia antes de eu existir. Mas à medida que cresço, começo a ver o motivo pelo qual ela dizia isso. Minha mãe me disse isso porque sabe que Deus existe antes do tempo, no tempo e além dele.
Esse é um Deus que você deve deixar ter o controle de seus caminhos e suas situações. Na minha opinião, um Deus que conhece o início da sua vida, o presente, e sabe onde ela vai terminar, está qualificado para cuidar dos assuntos da sua vida. Imagina sua vida sendo guiada e protegida por um Deus que te ama, que cuida de você e que tem todas as suas informações em mãos. A razão pela qual você ainda está passando por muita coisa sem qualquer sinal de uma luz do fim do túnel é que você ainda não deixou Deus fazer a vontade dele na sua vida. Não há glória em Deus em entrar em uma vida na qual ele não é necessário. A Bíblia deixa claro que Deus nunca compartilhará a sua glória com nenhum homem. Portanto, enquanto você segurar as rédeas da sua vida, Deus é disciplinado o suficiente para permitir que você tenha o controle. Até que seja 100% entregue, Deus não interfere. Os protocolos do céu a respeito disso são rígidos. Sabendo que você precisa que Deus faça a vontade dele na sua vida, a próxima pergunta é: como permitir que Deus faça isso? Existem algumas características que você deve abandonar antes que Deus possa assumir a liderança em sua vida? Confesse e entregue sua necessidade de controle. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz: Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando você entrega sua vida a Deus, basicamente abandona tudo o que sabe. O simbolismo da crucificação é mostrar ao seu mundo que você está nu agora e apenas coberto por Deus. Você está admitindo sua falta de poder para lidar com sua própria vida e problemas, entregando eles a Deus. Às vezes você não é capaz de entregar totalmente esse controle em oração, e às vezes você precisa começar a insistir menos em seu próprio entendimento e ser paciente o suficiente para esperar as direções de Deus. E quando chegar, você saberá, porque Ele é perfeito. Mantenha-se tranquilo, confiante e cheio de fé. Uma das razões principais pelas quais muitas pessoas têm problemas em deixar Deus fazer o que quer é a sua percepção de que o céu demora muito para responder. Mas para qualquer cristão cuja intenção é deixar Deus fazer a vontade dele, você deve estar preparado para a tranquilidade e a fé inteligente em sua capacidade. Salmos capítulo 46, versículo 10, Deus diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. A ansiedade é uma comunicação do medo, e o medo é uma comunicação da falta de fé. Sem fé, nenhum homem verá a Deus. A liderança de Deus é baseada na fé inteligente, mesmo quando tudo parece sem esperança. A tranquilidade diante dos desafios é um sinal que diz a Deus que você crê na sua capacidade de aparecer a qualquer hora e em qualquer lugar. Você crê em suas promessas, assim como os 3 rapazes hebreus, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que foram jogados no fogo enquanto proclamavam a soberania de Deus, mesmo enfrentando uma morte excruciante e certa. Já sabemos o que aconteceu. Deus apareceu para eles. Confiança, mais confiança e muito mais confiança. Já considerou o que diz Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Uma das maneiras de permitir que Deus faça a vontade dele na sua vida é a confiança total e completa nele. Confie em seu entendimento e onipresença. Eu compreendi por meio de lições dolorosas que não posso ajudar a Deus. Muitas vezes somos tentados a querer ajudar Deus a acelerar o processo de algo que ele já havia começado. Isso é uma demonstração de desconfiança no seu processo, e muitas vezes você encontrará as mãos do céu de tais projetos. Nenhum ser humano é capaz de ajudar Deus, pois ele é soberano e não necessita ajuda. Busque a Deus e o conhecimento dele. Não há como confiar em alguém o suficiente para entregar a sua vida a essa pessoa até que você saiba que sua vida, no mínimo, está segura. Ninguém carrega uma joia preciosa e entrega a um guarda que não sabe de nada. Nossa relação com Deus é simbiótica, onde nos tornamos semelhantes a Ele ao segui-lo enquanto Ele guia nosso caminho. O conhecimento carrega seus princípios para a vida e para seu destino. Você não pode conhecer Deus até que comece a buscá-lo. Ele não é um charlatão e nem está entediado, mas só se mostra às pessoas que merecidamente o procuram. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29, diz: De lá buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deus promete que se o buscar de todo o coração, você encontrará. Qualquer promessa que Deus faz em sua palavra é resgatável em qualquer área da vida, pois suas palavras são ações em movimento.
Você começa a ver os caminhos dele, a entendê-los melhor e enquanto os estuda, sua vida começa a assumir um padrão na mesma linha que você aprendeu a estudá-lo. Mate o seu eu. Um dos pontos finais que mostra que você está em um ponto onde Deus pode assumir sua vida é no ponto de quebra, onde o seu eu, seu ego, seu conhecimento e compreensão se tornam inúteis para ti. Certa vez vi um senhor chorar copiosamente em resposta a uma chamada ao altar e, quando questionado, ele disse que em todos os seus 68 anos de existência e mais 30 de anos acadêmicos, pela primeira vez ele teve que reconhecer que toda sua sabedoria era inútil. Ele não chorava de arrependimento, mas porque todos esses anos ele se apegou às crenças erradas. Todas as suas crenças se tornaram inúteis quando confrontadas por Deus. João capítulo 3, versículo 30, diz: "Convém que ele cresça e que eu diminua." Você deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente. Deve confiar no Senhor nas situações mais difíceis. Deve se disciplinar e dizer não ao mundo. Sua vida deve ser toda sobre Cristo. Deus sabe como deve ser. Deus sabe exatamente como é e sabe como vai ser. Deixe-o fazer a vontade dele na sua vida hoje. Entregue-se a Deus. O Espírito Santo lutará mais com o seu espírito, como fez com Jacó no deserto. Dê esse passo pequeno, mas importantíssimo, de entregar sua vida completamente a Ele hoje, e desfrute de uma vida tranquila e sem ansiedade sobre o que o amanhã trará.